Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 8 de novembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, para enviar a sua mensagem, a sua participação, é através do número do nosso WhatsApp, que já aparece aí na sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode enviar a mensagem direto. 978293776. Lembrando sempre, apareceu o número aí na sua tela, um pouquinho antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 40ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo criação do Programa de Regularização de Empresas Instaladas em Campinas, o ProRegem 2. Vereador Arnaldo Salvetti, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre a Revitalização do Centro, entrega o relatório final. Câmara cria comissão especial de estudos para discutir a carência dos médicos nas unidades de saúde. Vereador Rodrigo da Farmadic é o presidente. Após estudos, pesquisadoras da Unicamp, em parceria com o Instituto de Pesquisas Eldorado, criam um aplicativo de celular para auxiliar na prevenção e tratamento da incontinência urinária. E no esporte, o técnico Tite convoca 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar. Faltam apenas 12 dias para a abertura da Copa. Tá chegando a hora, a gente já respira a Copa do Mundo. Já então a gente fala sobre os convocados e também sobre as datas e horários das partidas da Seleção Brasileira. Mas a gente abre a edição de hoje com o programa Juventude Conectada para os jovens, viu? De 15 a 29 anos, porque as vagas estão abertas aos novos bolsistas para buscar aquela capacitação em informática básica, em vídeo, fotografia, ferramentas de cultura digital. Então, sobre o valor da bolsa, quantas vagas são, se tem para jovens com deficiência, eu aciono o nosso repórter André Aranha, que tem mais informações. André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, expectativa realmente rolando, porque as inscrições já estão acontecendo, podem ter até 3.000 inscrições, mas são 120 vagas. Bom, para jovens de 15 a 29 anos, aqui de Campinas, e as inscrições vão até o dia 1º de dezembro. Estou aqui com o Felipe, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, André, tudo bem? E você? Beleza. Bom, Felipe, dê um pouco mais de detalhes aí, não é? A expectativa de vocês. É uma grande oportunidade para jovens de Campinas, de 15 a 29 anos, e que vai fazer, então, um programa de inclusão social que faz através da inclusão digital. Esses jovens vão receber uma bolsa, aqueles que foram selecionados, é claro, né? Uma bolsa de R$ 642,20 por mês. E esses jovens vão se dedicar 4 horas por dia em atividades de inclusão digital, auxiliando a população no ensino de informática, tecnologias e acesso a serviços digitais. Boa, Felipe. Bom, para o pessoal entender em casa direitinho, fale um pouquinho mais sobre o programa Juventude Conectada. Então, é um programa socioeducativo da Prefeitura de Campinas, é um programa gratuito, né? Os jovens que se inscreverem não vão pagar nada para participar em nenhum dos processos, é importante isso, né? Totalmente gratuito, e que vai ofertar, então, oportunidades para que esses jovens recebam uma bolsa, e em troca dessa bolsa, eles vão ajudar a Prefeitura de Campinas atendendo a população da cidade. Bom, são 120 vagas, 114 para o pessoal em geral, e tem vagas, então, são 6 vagas para pessoas com deficiência, Isso, para jovens com deficiência, tá, também de Campinas, e é bem importante esse público também participar desse processo, até mesmo para ajudar na acessibilidade no programa.
O Juventude Conectada é um exemplo aí de ação inclusiva, né, Felipe? É assim, é um dos pioneiros aqui na cidade na inclusão de jovens com deficiência. Nós já tivemos vários e vários jovens ao longo da história do programa e que tem ajudado muito no desenvolvimento das nossas ações. Vamos lá, então. Nos telecentros rolam atividades pedagógicas, não é? O que mais? Vídeo, fotografia? Isso, o jovem, o que ele vai fazer na prática, André? Ele vai atender a população e vai ensinar essa população as tecnologias de informação e comunicação, a informática no modo geral. Então ele vai acolher essa pessoa que está com uma demanda, vai ensiná-la a utilizar o computador e também vai facilitar o acesso a serviços digitais. Principalmente agora, nesse período de pandemia, aumentou muito os serviços digitais. Então o jovem está apto para poder ensinar a população nesses serviços. Essa é a atividade prática que ele vai realizar. E também, uma novidade que a gente implementou no ano passado, o jovem também ensina o uso do celular, que é uma coisa que tem crescido bastante. Para além do computador, o celular é uma coisa que as pessoas têm bastante dificuldade ainda para utilizar. Então, nossos jovens estão prontos também para ensinar a população a utilizar. Pois é, se as pessoas soubessem de fato que os celulares hoje proporcionam, edição, uma série de coisas. Então, os jovens estão preparados aí para dar essa ajuda também, Felipe? Exato. O jovem que passa no processo seletivo, além da bolsa, ele vai receber formações, capacitações da nossa equipe. Olha só. Então, às vezes o jovem está assistindo aqui, não se sente pronto para fazer esse trabalho, mas nós vamos prepará-los. Então, participe do processo, que aí a gente vai capacitá-los para que possam fazer esse atendimento. Bom, o nosso endereço vai aparecer no GC, o endereço para inscrição, não é? Aqui no nosso Câmara Notícia. Fala o site, então, que o pessoal pode se inscrever. Tem um site, tem dois caminhos. Tem o site da VUNESP, que é a empresa que foi contratada para fazer o processo, e tem o próprio site da Prefeitura de Campinas, que é o campinas.sp.gov.br, e lá tem o Super Banner. É um banner que roda ali na página inicial, e lá você é direcionado também para o link de inscrição. E o da VUNESP? É o vunesp.com.br/PCAM 2021. Exatamente, obrigado por lembrar aí. É isso aí, Felipe. Bom, a expectativa é, evidentemente, promover a inclusão social, formação, atuação comunitária. Isso é importante demais. Importantíssimo. E a ideia é a gente mudar a realidade desse jovem e o jovem ajudar a gente no dia a dia aqui na Prefeitura. Importante a gente reforçar que todo o processo seletivo é gratuito, né? Totalmente. Em nenhuma das etapas vai ser cobrado qualquer taxa de inscrição, de matrícula, nem nada do tipo. Uma dúvida, Felipe, como que vai funcionar após as inscrições, não é? Os candidatos selecionados na primeira fase vão ser convocados para uma prova? Exatamente. Como vai ser essa prova? É uma prova objetiva, né? De 30 questões. De 30 questões, alternativa. Em que é uma prova bem importantíssima, uma prova classificatória. Então, ninguém vai ser eliminado. Uma vez que a pessoa se inscreveu, participou da prova, ela está classificada. E aí nós faremos uma entrevista depois, uma entrevista social, em que a gente vai chamar por ordem de classificação. Então, primeiro os 120 colocados, mas se a pessoa passou lá em posição número 400, 500, etc., ela tem chance ainda, porque o jovem fica até 2 anos no programa. Então, esse jovem às vezes sai antes e a gente vai chamando essa lista de espera até que ela se esgote. Então, pessoal, não precisa desanimar caso não seja chamado aí de prima. Não precisa se desanimar. É um processo que vale por 2 anos. Bom, vamos lá. Então, vai ter matemática, português e informática. Exato. Então é bom o pessoal estudar já, né? Quando que vai ser a prova? Dia 22 de janeiro é a previsão. 22 de janeiro. Então tem tempo para dar uma revisada, né, depois do Natal, depois do Ano Novo, aproveita e dá um gás, né? E o conteúdo já está disponível no próprio site da VUNESP. Ah, legal. Então já pode ir se preparando. Que é esse site que eu falei aqui, né? Isso. Quais os pré-requisitos para participar? Vamos lá. Então é de ter de 15 a 29 anos. Ah, mas eu não tenho 15, eu completo 15 só no que vem. Se completar os 15 anos até a data de entrada no programa, que é fevereiro, tudo bem, pode participar do processo. Então, de 15 a 29 anos, ser morador de Campinas, esse é um requisito bem importante, porque é um programa municipal. Ter a renda familiar de até 1 salário mínimo por pessoa. Como fazer isso? Você vai contar quantas pessoas moram na sua casa e somar a renda dessas pessoas e não pode passar de 1 salário mínimo por pessoa. Isso é um critério fundamental porque é um programa de inclusão social. Ô, Felipe, qual a repercussão, qual o feedback que vocês têm das pessoas que já participaram? Como é que é? Olha, eu costumo dizer que o programa impacta
em dois cenários, né? Impacta o jovem diretamente, os jovens que passam pelo programa têm mais anos de estudo, têm mais condições de competir no mercado de trabalho, porque a gente tem essa preparação, tem essa formação. E tem um impacto na população. A população sente também o impacto do programa, porque nós contabilizamos cerca de 90 mil atendimentos por ano no programa. Então, é um número bem significativo e que beneficia a população também, né, através dessa ação que o jovem vai promover. Boa. Mais alguma coisa para encerrar? Só pedir para o pessoal não perder tempo, fazer inscrição, porque elas são limitadas, né? Então, quando a gente atingir os 3 mil inscritos, a gente vai fechar para a gente poder organizar melhor a prova. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Gostou da convocação do Tite aí ou não? Gostei. Algumas críticas aí, mas foi legal. Vai dar bom. No final, eu também acho que vai dar bom. Vai dar bom. É isso aí. Valeu. É nosso ano. Parabéns aí pelo programa, para todo mundo, tá bom? Obrigado, hein? Valeu. Só confirma até quando pode fazer as inscrições, pessoal que pegou. Então, as inscrições seguem abertas até o dia 1º de dezembro. Boa. Ou até atingir os 3 mil inscritos. Valeu. É isso aí, Gabriel Castro. Belíssima oportunidade, um programa realmente bem bacana. Eu volto com você. Aliás, você gostou da convocação do Tite? Gabigol tá fora, hein, Gabriel Castro? Meu xará Gabriel Barbosa está fora, mas o meu outro xará, o Gabriel Jesus, está convocado. Então tem Gabriel na seleção brasileira. Muito obrigado, André Aranha. Já esse assunto nós vamos abordar, viu? Aqui no nosso Câmara Notícia, vamos mostrar a convocação da seleção brasileira, realizada pelo técnico Tite, também os jogos da seleção brasileira nesta primeira fase. E é claro que agora eu agradeço o nosso repórter André Aranha e também o Felipe Gonçalves, que é o coordenador de políticas públicas para a Juventude, por todas essas informações do Juventude Conectada, programa municipal, portanto, aqui da cidade de Campinas, para você que é jovem, para você que conhece algum jovem entre 15 a 29 anos, com esses pré-requisitos para você fazer, então, a sua matrícula, a sua prova. 12:00 mais 12 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, você já viu aí, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos reunião ordinária, então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a você de casa. Ontem foi o dia da 40ª reunião ordinária com 7 projetos na pauta. Entre eles, a Câmara aprovou em definitivo a proposta de autoria do prefeito que trata do ProRegem 2, o programa de regularização de empresas instaladas no município de Campinas, com o objetivo de atualizar a legislação municipal sobre o zoneamento. E o líder de governo na Câmara detalhou o projeto. Então, o programa que chama regularização de empresas, ele é voltado àquelas empresas que já existiam antes de janeiro de 2019, que já funcionavam, que já tinham alvará e que não pode ser prejudicada por uma lei que aconteceu posteriormente a isso. Então, isso vai permitir que essas empresas possam renovar os seus alvarás e aí, legalizadas, continuar trabalhando, gerando emprego, renda, cumprindo também a sua função social. Basicamente, o projeto nasceu de uma demanda de empresas, várias, que ao entrarem com pedido de renovação do alvará, tinham a recusa, a negativa, em função dessa mudança do zoneamento, o que é injusto. Na verdade, é claro que essa regularização, ela deve, obviamente, acompanhar todas as exigências urbanísticas, ambientais, né? O projeto segue agora para a sanção do prefeito. E para você conferir como foi a votação de todas as matérias que estavam pautadas nesta última segunda-feira, acesse o site da Câmara de Campinas, www.campinas.sp.leg.br. E a gente continua na 40ª reunião ordinária porque foi entregue o relatório final da Comissão Especial de Estudos sobre a revitalização do centro? Sim, o relatório foi entregue durante a reunião ordinária e, inclusive, o vereador Arnaldo Salvetti, que é o presidente dessa comissão, fez aí um resumo dos trabalhos. Confira. São quatro volumes igual a esse, com vários tópicos, desde a questão de toda a revitalização com a secretária de urbanismo, a Carol, com os comerciantes e também com as pessoas que lá frequentam, né?
com o pessoal de arquitetura, com as faculdades. Eu acho que foi um trabalho bem elaborado que vai servir para o executivo, inclusive de base, para poder a gente, o ano que vem, realmente fazer a revitalização do centro, que é tão importante para a nossa cidade. Inclusive, falando também daquela área que voltou para Campinas, que foi uma luta comigo e com o prefeito Dário em Brasília, né, que o ministro, então na época, é o ministro que foi eleito agora governador, que junto com o presidente que assinaram a área para a nossa cidade, retornando, que vai ser o grande pontapé da revitalização o ano que vem do centro, que é a área de 3.000 metros da cidade de Campinas. E Mirna Abreu, tem comissão especial de estudos entregando o relatório final e tem comissão especial de estudos sendo criada. É isso mesmo, por iniciativa do vereador Rodrigo da Farmadic, a Câmara instalou uma nova comissão especial de estudos. Desta vez, ela vai, discutir a carência de médicos nas unidades de saúde de Campinas. E como ela é proposta pelo Farmadic, ele automaticamente será o presidente dessa comissão. E ontem também nós tivemos o sorteio dos outros membros. São eles, os vereadores Paulo Haddad, Cecílio Santos, Marcelo da Farmácia e Felipe Marquesi. Farmadic agradeceu o interesse dos colegas. Gostaria apenas de agradecer aqui aos vereadores e partidos que demonstraram interesse em participar dessa importante comissão que nós criamos aqui hoje, para poder analisar o déficit, principalmente de médico nos centros de saúde. Eu sei que o prefeito tem feito um esforço muito grande para suprir a necessidade desses médicos, para repor, mas não tem sido suficiente, haja vista tantas reclamações que nós temos recebidos no gabinete, no WhatsApp, no dia a dia, e nós vamos fazer um trabalho à medida de apontar essas necessidades, que se for necessário a gente fazer alguns apontamentos, inclusive orçamentário, nós vamos propor isso para que seja resolvido esse problema. E além da reunião ordinária que aconteceu nesta segunda-feira, um pouco mais cedo, a Prefeitura apresentou lá no Teatro Bento Quirino o chamado PIDS, Plano do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável para os vereadores. Confira na reportagem de Michel Morim. A Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Campinas apresentou o plano do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável da cidade para os vereadores. A presidente do Legislativo, a vereadora Débora Palermo, conduziu o encontro. Os parlamentares Paulo Gaspar e Arnaldo Salvetti participaram da reunião, assim como o vereador Luiz Rossini, que dividiu a condução dos trabalhos. É um assunto importante, necessário, se quisermos repensar Campinas e incorporar inovações de modelos de desenvolvimento urbano que preserve a sustentabilidade, que garanta a qualidade de vida, que integre as pessoas, que crie espaços de trabalho, moradia, lazer, né? É fundamental. A população esteve presente no plenário provisório que fica no Teatro Bento Quirino, no centro de Campinas. Eu acho que tem que ouvir bastante os técnicos, as universidades, e é legal ver a Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, se abrir, né, para esse processo de incorporar também no nosso modelo de desenvolvimento propostas como essa. A secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracá, explicou a proposta que em breve deve ser enviada à Câmara e ainda tirou dúvidas. Esse projeto de lei, ele vem de encontro com todo um urbanismo inovador, dentro de uma questão de sustentabilidade, com parâmetros urbanísticos, a gente sendo flexibilizado, no intuito da gente criar um ecossistema de desenvolvimento tecnológico e um desenvolvimento que permita que as pessoas vão morar nesses polos tecnológicos, que hoje é uma zona de atividade econômica, né? Então é importante a gente fomentar esse sistema de inovação, esse convívio. A gente tem que pensar cidades que sejam sustentáveis, que gere menos gás carbônico, que preserve e recupere o meio ambiente, que cuide do saneamento, que foi uma coisa que garanta a mobilidade, a acessibilidade, né, para todos. Então isso é desenvolvimento sustentável, eu acho que estamos avançando nisso e eu quero cumprimentar a Secretaria de Planejamento, a secretária Carol, a Érica, todos os técnicos por estarem pensando
Campinas daqui 20, 30 anos. E Mirna Abreu, logo depois desta reunião, à tarde foi a vez da Frente Parlamentar da Legislação Urbana se reunir. Isso, nessa nova reunião, a frente discutiu as melhorias urbanísticas na cidade com especialistas e membros da sociedade civil. Confira. A reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem como objetivo discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas, se reuniu no Teatro Bento Quirino. E foi o presidente da frente, o vereador Paulo Gaspar, que apresentou o tema do encontro e os convidados. E o tema hoje é o HIDS, que é o Hub Internacional, né, de Desenvolvimento Sustentável. E tivemos hoje, antes de anunciar aqui, tivemos hoje de manhã um evento aqui na Câmara com a presença da secretária Carolina Baracá, falando sobre o PIDS, que é o Polo Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que é o planejamento referente ao HIDS, onde nós temos a professora Gabriela Celani, arquiteta, que vai fazer a explanação de hoje. Temos também o Josué, vou ler aqui para não errar os nomes, o Josué Mastrodi, que também é professor da PUC Campinas e faz parte aí da equipe do HIDS, né? A 15ª reunião da Frente Parlamentar durou quase 2 horas e teve ainda a participação do público, que aproveitou para tirar dúvidas. Como que está sendo visto o planejamento do HIDS para que a gente acelere, né, e escale, né, o desenvolvimento sustentável, que a gente tem visto que no Brasil está bem devagar, né, em termos da visão do governo, principalmente estadual, para que a gente realmente leve isso para que se transforme em resultados em escala para a sociedade. Existe essa preocupação ou ainda nós estamos com um planejamento aí mais antigo, com uma visão mais conservadora de investimento particular e governamental? Foi a arquiteta urbanística e professora de arquitetura da Unicamp, Gabriela Celani, que respondeu boa parte das perguntas e ainda aprofundou o tema. Essa imagem é uma foto tirada de drone da região que é conhecida, hoje de manhã foi apresentada como PIDS, nós chamamos de HIDS. Ela começou com o nome de Polo de Alta Tecnologia de Campinas, depois CEATEC, enfim, eu vou contar um pouco dessa história. Mas acho que essa imagem é muito interessante, porque vocês estão vendo aqui, esse grande círculo branco é o Sirius, né, o acelerador de partículas síncrotron, que foi inaugurado há alguns anos, e ele é uma peça um equipamento de ciência super reconhecido internacionalmente. Ele talvez hoje ele ainda seja o mais avançado na sua categoria no mundo. Depois aqui para a esquerda a gente tem o campus da Unicamp. Depois a gente tem alguns bairros aqui, né, o bairro Cidade Universitária e tal. E aqui embaixo, né, bem aqui na frente, essa parte mais de baixo, a gente tem, aqui à direita a gente tem o CPQD, mas aqui a gente vê umas áreas rurais, né, inclusive aqui tem uma sede de uma fazenda, que é a sede da Fazenda Argentina, que, como eu vou mostrar, foi comprada pela Unicamp, mas a gente tem ainda uma série de áreas ainda rurais, com plantações de cana, enfim. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse território. Josué Mastrodi foi quem complementou a explicação. A grande preocupação realmente é de utilizar o espaço público. Aquele espaço ele pertence à Unicamp porque foi recebido do governo do estado de São Paulo em desapropriação. Ou seja, aquele imóvel, aquela terra, é um bem público e, como bem público, deve ter destinação pública. Ou seja, é preciso que, nesse momento, haja da Unicamp, do Conselho da Unicamp, a sua destinação voltada às atividades fins, ensino, pesquisa e extensão. A Agenda 2030 das Nações Unidas permite, pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 17, a criação de parcerias público-privadas visando a implementação de condições para o atingimento desses fins. De modo que existe a possibilidade, já de algum tempo,
que o direito administrativo ou direito público não seja tão restrito e permita, por meio de parcerias, não estou dizendo a parceria público-privada prevista na lei, mas parceria público-privada em sentido amplo. Ou seja, é possível por meio de concessões, é possível por meio de autorizações públicas, existem legislações para isso. A mais recente é de 95, mas ela é muito atual, ela pode ser utilizada visando ao aprimoramento do uso da área, até mesmo a área da Fazenda Argentina, num determinado sentido, visando a construção foi utilizada a palavra comodato, mas tecnicamente seria a concessão do espaço para a construção de equipamentos de longo prazo, que teriam finalidade pública, embora privados. E ao final do prazo de 30 anos, 35 anos, esse bem seria revertido à Unicamp, ou seja, deve ser feito um planejamento público-privado de longo prazo, e o RIDS é um projeto de longo prazo, e ao longo do seu desenvolvimento haveria a possibilidade de obtenção de lucro pela concessionária, pelo concessionário privado que administraria esse bem público, mas ao final esse bem é revertido, ele volta ao patrimônio público. Então há essas possibilidades, mas precisa ainda de estudos, né? Nós na coordenação jurídica temos feito essa pesquisa, mas ainda não há uma série de coisas que precisam ser estabelecidas ainda para que, assim, há muitas variáveis pendentes para que nós possamos dar um parecer com bastante segurança. Bom, a professora Gabriela, que é arquiteta, é uma das coordenadoras do RIDS aí, também tivemos o apoio do Josué, que é o jurídico, né? Eles explicaram todo o histórico de lá atrás, como começou toda a ideia do RIDS, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, pega uma área de 17 milhões de metros quadrados, envolvendo áreas da Unicamp, da PUC e áreas de fazendas ali, todos do entorno, e existe essa ideia de fazer um grande bairro inteligente, sustentável, que seja um modelo a nível nacional e internacional. São muitos atores aí envolvidos, né, tanto no espectro público quanto no privado, e agora fica a expectativa que hoje também foi trazido aqui na casa pela Secretaria de Planejamento uma minuta de projeto para essa área toda e um master plan, um desenho de toda essa área, como vai ser a ocupação dele. E aí agora realmente vamos nos debruçar em cima disso para ver como é a ocupação desse espaço, e aí virão as críticas pontuais em relação a esse projeto. E logo depois desta reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, foi a vez da Comissão para Assuntos de Segurança Pública se reunir. A comissão realizou uma reunião extraordinária para analisar projetos que tramitam na Câmara e que precisam do parecer do grupo. Confira. A primeira reunião extraordinária da Comissão para Assuntos de Segurança Pública foi realizada no Teatro Bento Quirino. Na pauta estavam 3 projetos. Um que obriga instituições financeiras e congêneres a instalarem equipamentos bloqueadores de sinais de telefonia celular nas dependências de seus estabelecimentos. Outro que trata sobre a criação de aplicativo para uso em dispositivo móvel, denominado de Botão do Pânico, destinado a vítimas de violência doméstica. E, por último, o PLC, que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT. Todos foram analisados pelos membros da comissão, Juscelino da Barbarense, Eduardo Magoga, e pelo presidente do grupo, o vereador Major Jaime. Os 3 projetos foram aprovados por unanimidade. Esses 3 projetos são projetos positivos para a cidade, acho que pode trazer, né, cada autor fez com um foco diferente, mas acredito que cada um deles pode trazer benefícios para a sociedade. E tem um quarto ainda, que também passou pela nossa comissão, mas o autor, até conversei com ele, para que ele tivesse um pouquinho mais de urgência e aprovação agora ainda nesse ano, que é também com referência a câmeras que são instaladas também em postos de saúde. Então, acredito que tudo isso vai ser muito positivo, né, em benefício da sociedade de Campinas. E agora, vereador, só para a gente entender, a comissão aprovou, daqui um tempo, nas próximas semanas, vem aqui para a RO. Exatamente. Então, já com a nossa aprovação, passa na nossa comissão, deve passar mais em uma ou outra comissão e já deve voltar ao plenário para votação. 12:30, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos ao vivo com as notícias do Legislativo. Mirna Abreu, hora da agenda da Câmara de Campinas, porque daqui a pouco às 2 horas tem reunião de comissão
e mais à tarde tem palestra. E tudo realizado pelas comissões permanentes aqui da casa. Olha, quem se reúne daqui a pouco às 2 horas da tarde é a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que é presidida pela vereadora Paola Miguel. E logo mais, às 4 horas da tarde, a Comissão Permanente de Política Social e Saúde promove uma reunião especial para marcar aí o Novembro Azul, mês dedicado à proteção e também às informações sobre o câncer de próstata. O presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad, faz um convite para a participação de todos. Uma palestra com o Dr. Vinícius Conceição, que é oncologista, e também o Ricardo Miaoki. Eles vão falar um pouco sobre o câncer de próstata. Esse que é um dos cânceres que mais atinge ou aflige o homem, né? A segunda causa de morte entre os homens, em torno de 15 mil homens morrem por ano, mais de 68 mil novos casos também. E nós teremos aí uma palestra que vai falar, o papo de homem, né? Que é uma coisa muito bacana. Existe um tabu, né? Quando da prevenção do câncer, do diagnóstico precoce. E vai falar um pouquinho sobre a testosterona, né? Que é um hormônio masculino. Falar mocinho ou vilão. Então nós vamos abordar esse tema, que eu acho que é extremamente importante. Tivemos o Outubro Rosa, que a mulher, né, nós temos que parabenizar, que vocês são muito mais atuantes nessa forma de prevenção, vocês procuram, né, a ajuda ou o médico para que se faça um diagnóstico precoce, diferente do homem, que ainda existe um certo tabu. Mas isso a gente tem a obrigação de desmistificar ou colocar por terra. Então, estão todos convidados amanhã às 16 horas aqui nesse plenário. E a gente lembra que o plenário do Teatro Bento Quirino fica na Rua Lusitana, entrada no 1555, no centro de Campinas. Você também pode acompanhar as duas reuniões, inclusive com essa palestra Papo de Homem, assistindo a TV Câmara Campinas nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e também nas nossas redes sociais. Certíssimo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas, o que acontece na nossa cidade, e a gente começa falando sobre uma apresentação de um projeto realizado pela Prefeitura. Esse projeto já vem para a Câmara também, que precisa ser aprovado. A apresentação aconteceu ontem lá no 4º andar e prevê benefícios por momentâneos aí para a população em situação de vulnerabilidade social. Confira. O projeto chamado BEM, Benefícios Eventuais Municipais, que serão garantidos pela assistência social e que será encaminhado à Câmara de Campinas, é destinado a pessoas ou famílias com impossibilidade de arcar economicamente com situações de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e estado de calamidade pública. Cada um deles tem caráter suplementar e provisório. Apresentado pela Prefeitura nesta segunda-feira, prevê que, no caso do auxílio natalidade, o benefício seja de 81 unidades fiscais de Campinas, que hoje correspondem a R$ 340,88, que serão pagos em 3 parcelas de 27 UFIX, que hoje é de R$ 113,63. O auxílio funeral será concedido à família em número igual ao de ocorrência de óbitos, mas não será concedido quando o município assegurar gratuitamente a oferta de serviços funerários às famílias ou indivíduos que não possuem condições de arcar com o custeio desses serviços. Outro benefício que inclui o projeto é o de eventual por vulnerabilidade temporária, que se dará na forma do pagamento de auxílio transporte para as pessoas que queiram voltar à sua cidade natal ou outro local de convívio familiar, ou então de auxílio moradia, no valor mensal de R$ 195 fix, que hoje corresponde a R$ 820,64, pagos por 6 meses consecutivos. O prefeito Dário Saad aponta os avanços. 2 benefícios fantásticos. Um que garante o que já existe, porque o auxílio funeral e os recursos para o recâmbio, o programa recâmbio, ele poderia ser encerrado a qualquer momento, porque ele não tinha uma lei que obriga o município a fazer.
Então, isso foi um avanço grande garantir em lei. E em relação à questão do auxílio moradia, por exemplo, para as mulheres e vítimas de violência, é um benefício novo que busca dar, pelo menos, uma porta de saída da situação de violência para as mulheres. A secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência, Direitos Humanos e Segurança Alimentar exemplifica um dos benefícios. Nós podemos falar do auxílio natalidade. Para isso nós temos os dados, pois foi feito um levantamento o ano passado no município de Campinas, foram 12 mil nascimentos. Desses 12 mil nascimentos, 7 mil foram pelo Sistema Único da Saúde e desses 7 mil, 3 mil estão cadastrados no Cadastro Único. Então, como esse benefício é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade, acreditamos de 7 a 5 mil famílias receberão esse direito quando requererem. O vereador Nelson Osseri, que participou do evento do anúncio da proposta, fala da responsabilidade do Legislativo na análise do projeto. Projeto que vem com a sensibilidade tanto da secretária de Assistência Social como do próprio prefeito. Então, acho que os vereadores têm que ter essa sensibilidade também e aprovar considerando que são benefícios às pessoas em vulnerabilidade. Acho que a Câmara não vai ter dificuldade para a aprovação desse projeto, mas é muito importante também que ocorra o debate para que todos entendam os benefícios, né? As verbas para a implementação dos benefícios já estão previstas no orçamento de 2023, mas não impede que os vereadores possam destinar recursos através das emendas impositivas. O que já foi proposto aqui já tem recursos. É claro que se tiver, por exemplo, um auxílio calamidade, uma situação de mais necessidade, você pode fazer remanejamento dentro do próprio orçamento. Mas o que foi previsto aqui já tem orçamento legal. Já tem orçamento dentro da proposta que a Prefeitura encaminhou para a Câmara. As emendas impositivas elas são muito importantes para várias áreas, para várias frentes, né? E a Secretaria de Assistência Social vem chamando bastante atenção pelos projetos apresentados. E esse é um deles que com certeza terá o olhar de vários vereadores para contemplar emendas impositivas. Vários vereadores procuraram a secretaria porque nós temos projetos voltados exatamente isso, para garantir não só os direitos das pessoas, mas a progressão social. É isso que a assistência social busca, direitos humanos, pessoa com deficiência e a segurança alimentar é a progressão, para que nós possamos atender essas famílias e passado um tempo ela não precise mais do auxílio do poder público e possa ajudar outras pessoas. E foi como a secretária disse aí, é uma progressão, por isso o benefício, cada um deles, caso seja necessário usar, é temporário. Tá certo, então, Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre educação e também sobre saúde, porque a Unicamp desenvolveu um aplicativo voltado para as mulheres com incontinência urinária. Olha, ele ainda não está à venda, mas as mulheres atendidas no CAISM, lá no Hospital da Mulher da Unicamp, já estão usando, inclusive, esse aplicativo como forma de estudo. E olha, ele vai ser um aliado no combate à incontinência urinária da mulher. Um aplicativo que pode ajudar muitas mulheres que sofrem com incontinência urinária. Ele foi desenvolvido por pesquisadoras da Unicamp em parceria com o Instituto de Pesquisas Eldorado. E a ideia é que seja um importante aliado no combate ao distúrbio. O aplicativo ele tem 3 questões bastante importantes. A primeira, ele é extremamente discreto. Então, ele não, quando a paciente tem ele no telefone, não tem nenhuma referência a alguma disfunção urinária, a nada disso, para não constranger a paciente. Então, não existe, ele se chama Diário Saúde. A segunda questão é, ele tem alarmes 2 vezes por dia para a paciente lembrar que ela precisa se exercitar. Então, você pode estabelecer mais vezes, mas a princípio 2 vezes ao dia, o celular te lembra que você precisa se exercitar. A hora que você abre a tela do celular, você não vê nenhum exercício específico, você apenas vê um traçado que previamente sua fisioterapeuta já explicou de que maneira você contrai, ou relaxa, ou contrai, ou sustenta essa musculatura, e esse traçado vai te guiando na quantidade de repetições corretas, no tempo correto, e ainda toca uma musiquinha no fundo para dar uma animação nesse traçado. Ele já foi lançado, como é que é, André?
Ainda não, ele não está disponível no mercado. Nós estamos a universidade não pode comercializar esse tipo de aplicativo, nós só desenvolvemos. Quem cuida dessa parte de licenciamento é a Inova, que é uma área da universidade específica para essas parcerias. As empresas que tiverem interesse em licenciamento podem procurar a Inova. De acordo com este médico urologista, a incontinência urinária é marcada pela perda involuntária de urina em situações de rotina, que exigem mínimo esforço, como uma caminhada, um espirro ou até mesmo uma risada. Em casos mais graves, a vontade de urinar já vem acompanhada do escape de urina, sem que a pessoa tenha tempo de, ao menos, chegar ao banheiro. A principal causa de incontinência urinária é a idade associada a fatores que levam à fragilidade, isso no caso da mulher, né? A fragilidade do assoalho pélvico. A uretra da mulher, diferente da uretra do homem, é uma uretra muito curtinha, né? O homem tem a uretra peniana, a uretra pulbar, a uretra prostática. Então, para a urina passar por essas estruturas, ela encontra uma resistência maior. No caso da mulher, não. Por a uretra ser curtinha, qualquer deficiência ali ao redor da uretra, daquela musculatura que ajuda a reter a urina, leva essa incontinência urinária. Então, condições como parto, né, trabalhos de parto prolongado, múltiplas gestações, situações que aumentam a pressão abdominal, então obesidade, né, pacientes que tossem muito, tosse crônica, né, então tabagismo. Quais os tratamentos? Para essa incontinência urinária dita de urgência, o tratamento normalmente é farmacológico, com medicamento, né? E normalmente a resposta é boa. Há também outros tratamentos, tá? Como fisioterapia, medidas comportamentais, orientações, esse tipo de coisa. Já a incontinência urinária, aquela associada a uma fragilidade do assoalho pélvico, também pode ser tratada de forma conservadora, mas normalmente existe a possibilidade e há indicação com excelentes resultados de tratamento cirúrgico, né? E foi justamente isso que aconteceu com a Sônia. Por conta de uma incontinência urinária, ela teve que passar por 2 cirurgias, a última em abril deste ano. Como que foi, Sônia? Então, esta última cirurgia foi muito tranquilo, porque consegui resolver meu problema, né? Fiquei muito feliz de estar resolvendo esse problema, porque eu sofri bastante. Perdi qualidade de vida com o tempo que eu estava com essa incontinência urinária. Então, foi bem difícil para mim, mas graças a Deus consegui resolver. E sobre o aplicativo que poderá ser lançado em breve... Amei essa ideia, eu acho que o aplicativo vem para ajudar muito, né? E dá muita informação também, porque a gente vai envelhecendo e a gente vai deixando de fazer os exercícios, né? E isso é muito bom. Esse aplicativo eu acho que vem para ajudar mesmo. 12h43, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E Mirna Abreu, o que aconteceu lá na Rui Rodrigues? Porque 16 bairros aqui da cidade de Campinas estão sem água no dia de hoje. Logo cedo nós tivemos lá na subadutora do Santa Lúcia, lá na região do Balão do Laranja, na Avenida Rui Rodrigues, a ruptura dela. Por isso, esses 16 bairros foram afetados. A Sanasa já está trabalhando, inclusive, nessa questão, e a previsão é que até 8 horas da noite o serviço seja restabelecido. Por isso, atenção se você é do Jardim Alvorada, Jardim Amoreiras, Jardim Aires da Costa, Jardim Campos Elíseos, o novo Campos Elíseos, também nós temos o Jardim Capivari, o Residencial Novo Capivari, o Parque Ipiranga, Jardim Márcia, Vila Mingone, temos ainda também a Perseu Leite de Barros, Vila Palácios, o Residencial Souza Queiroz, ali na região do Tancredão, São João, o próprio Jardim Santa Lúcia e o Jardim Ieda sem água. Claro que, infelizmente, não deu tempo das pessoas fazerem a reserva antecipada, mas, infelizmente, a gente tem que ter, nesse momento, paciência para que esse período seja superado até que, então, o serviço seja restabelecido na região. E o reparo já está acontecendo no local, então.
E para nós encerrarmos aqui as notícias da metrópole de Campinas, a gente fala sobre emprego, sobre qualificação, porque o CEPAT está com mais de 4.000 vagas para cursos profissionalizantes. São 4.213 vagas entre cursos profissionalizantes da forma presencial como online. Olha, lá no site do cepat.campinas.sp.gov.br você tem acesso a todos esses cursos. Eu vou mencionar alguns. Tem parceria com o Sebrae, com o Senac, por exemplo, olha, como atrair mais clientes, Natal Vendedor, para quem está precisando aí se virar no Natal, como trabalhar com e-commerce, o marketing. No Senai, no presencial, a gente tem inclusive fabricação de panetones, que é uma boa pedida agora para esse período, entre outros. Temos também parceria com a Faculdade Anhanguera e com outras instituições, e você confere lá. Eu vou repetir o site, que você entra lá no início, já entra, tem a notícia logo na capa do site, você vai ver quais são os cursos. cepat.campinas.sp.gov.br. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado primeiro pelas notícias do Legislativo, agora com as notícias da metrópole de Campinas. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós temos reunião ordinária. Nos vemos na quinta-feira, então? Combinado, porque amanhã eu estarei na reunião ordinária, que nós temos vários projetos. Combinado, então, até quinta-feira. Até. Está chegando a hora, hein? O técnico Tite convocou a seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar. Começa daqui 12 dias, está chegando a hora. Vamos à lista então dos 26 convocados? Olha só, já está aqui na minha tela. Então os goleiros, Alisson, Ederson e o Everton do Palmeiras, joga aqui no Brasil. Laterais direitos, nós temos Daniel Alves, que foi a grande polêmica. Laterais esquerdos, nós temos Alexandro e Alex Telles. Os zagueiros da seleção brasileira, Thiago Silva, Marquinhos, o Éder Militão e o Bremer. Para o meio-campo da seleção brasileira, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, que joga no Flamengo, mais um atleta aqui do Brasil. E para o ataque, Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, o Antony, Rafinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, o meu xará, Rodrigo e o Pedro, que joga no Flamengo. Portanto, 3 atletas que estão jogando aqui no futebol brasileiro: o Everton, goleiro do Palmeiras, Everton Ribeiro e o Pedro do Flamengo, o restante todo do futebol europeu. Sempre tem polêmica, questionamentos. Desta vez foi sobre a convocação do Daniel Alves, que já está com 39 anos, não atua desde setembro, joga no Pumas do México, mas está treinando no Barcelona B e tem a confiança, claro, do técnico Tite. Enfim, boa sorte à seleção brasileira. E você que está nos acompanhando, já sabe os dias, os horários dos jogos da seleção brasileira? Ainda não? Então, para você decorar, para você já se programar, a gente traz para você agora, então, as datas das partidas. Elas também já estão aqui na minha tela. Então, olha só, primeira rodada, hein? Brasil começa a Copa do Mundo enfrentando a Sérvia no dia 24 de novembro, daqui a pouco, hein? É uma quinta-feira, essa partida acontece às 4 horas da tarde. Depois acontece a segunda rodada, no dia 28 de novembro, uma segunda-feira, 1 hora da tarde, contra a Suíça. E a terceira rodada acontece no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, às 4 horas da tarde. E aí o duelo da seleção brasileira é contra Camarões. Não é dos grupos mais difíceis, mas eu dei uma simulada, a gente acha pela internet, né? E aí avancei o Brasil na primeira colocação, só que daí os duelos seguintes são complicadíssimos, viu? Porque pode pegar Portugal ou Uruguai nas oitavas de final, Alemanha nas quartas de final, Argentina em uma possível semifinal e a França, quem sabe, na final. Claro que sempre aparece alguma zebra, alguma seleção que decepciona, que fica pelo meio do caminho,
mas é uma sequência difícil para a seleção brasileira a partir das oitavas de final. Mas claro que a gente vai falando aqui bastante sobre Copa do Mundo até a abertura e, claro, durante a competição também. 12h50, nós estamos ao vivo, hora de pegar a estrada e visitar o Instituto, o Butantan, que possui lá um macacário. É um local que tem 236 metros quadrados, contém vegetação, rochas simuladas similares às encontradas no país de origem da colônia, tudo para dar um maior conforto aos macacos e claro que tudo isso você confere a partir de agora no nosso quadro O É o Bicho. Como não se encantar com eles? Animais que de longe chamam a atenção de quem passa pelo Butantan. E eles até parecem fazer de propósito. É cada gracinha. E claro, quando aprontam, lá está a mamãe chamando a atenção. Qual é a criança que não faz arte? A mãe de um deles que está aqui dentro, quando ele desobedece ou que ele sai, porque ele quer brincar também, né? A mãe ele vai, pega atrás dele e fica quieto e segura, né? Fica segurando. E se ele fugir, ela vai atrás de novo. Então ela deixa ele brincar na hora que ela acha que pode brincar e não quando ele quer. Eles não perdoam nem na hora de comer. Adoram frutas. Melancia, maracujá e, claro, banana são as preferidas. Eles comem frutas frescas, né? Deu para perceber. A gente oferece variedades de frutas. Eles podem comer também alguns legumes, mas basicamente são as frutas, né? E são frutas selecionadas. Você vê que a aparência da fruta fala muito. Isso é comprado, isso chega aqui semanalmente e é tudo alimento fresco. Os animais expostos no macacário do Butantan fazem parte de uma colônia de macacos rhesus, mantida pelo Instituto desde 1929. Esses primeiros animais, que deram origem à colônia atual, foram trazidos da Índia para serem utilizados em pesquisas. Esses macacos são indianos. Por que eles estão aqui? Eles vieram para cá em 1929. Porque eles fizeram parte dos primeiros estudos com a febre amarela. E por que isso? Porque o macaco, esse macaco rhesus aqui, que está aqui atrás, eles vieram da Índia e quando infectados pelo vírus da febre amarela, os sintomas são muito semelhantes ao que causa no corpo humano, nas pessoas. Então eles foram usados para entender como é que funciona a febre amarela, como é que era o período da incubação, ou seja, fazer parte do estudo da febre amarela. Tem 2 colônias no Brasil. Na época vieram dois grupos. Essa que está no Butantan aqui, a única aberta ao público, né? E a outra está na Fiocruz, no Rio de Janeiro, que não é aberta ao público. Em 2019 foi inaugurado o novo macacário. Nesta imagem é possível ver a estrutura de cima. Pensado para dar maior conforto aos animais, o novo recinto expositivo de 236 metros quadrados contém vegetação e rochas simuladas similares às encontradas no país de origem da colônia. Os macacos dispõem de um pequeno lago, balanços, pneus, troncos de árvore para escalar e diversos aparatos. Desta forma, os animais podem expressar seus comportamentos inatos e suas habilidades naturais. Além disso, o recinto também dá a opção dos macacos percorrerem todo o espaço em uma rota aérea e contém caminhos de fuga caso queiram se esconder dos olhos dos visitantes. Esse recinto dos macacos, ele segue as regras de um zoológico, ou seja, para expor animal você tem que estar tudo bonitinho. O que é estar bonitinho? A primeira parte, que é essa que nós estamos vendo, é onde os animais ficam expostos. Então a gente não coloca todos, até porque não há necessidade. Então aqui nós temos 12 animais. Esse recinto que nós estamos vendo, ele é todo preparado para o bem-estar animal, tem enriquecimento ambiental para que os animais fiquem ativos, se desenvolvam, e a gente mantém aqui
2, 3 mães, o resto são filhotes, inclusive com as suas mães, né? E macaco, criança, é que nem criança, gente. Eles são super ativos e precisam brincar, eles precisam gastar energia. E aí tem tudo para isso. Por aqui, o macaco fica atrás do outro. E a cada movimento, lá está a mamãe de novo. Cada grupo, cada espécie de macaco tem um tempo, né, de desenvolvimento dos jovens, né? Da mesma forma que os humanos, os primatas humanos, as mães têm que cuidar dos filhos até uma certa idade, os macacos são a mesma coisa. Então, eles podem ficar com a mãe 2, 3 anos, porque aprende com a mãe a fazer tudo que tem que ser feito da sua espécie, o que pode comer, o que não pode comer, como tem que fazer. Então você viu aqui que uma das mães está com o filho preso. Então ele tem que estar muito esperto, inclusive, para poder ficar atento quando ela pula de um galho para o outro, para ele não cair. Se ele cair, é azar dele, né? Então esse aprendizado ele acontece quando? Junto com a mãe. E vai durar 2, 3, 4 anos, dependendo da espécie. 5 anos, conforme ele vai desenvolvendo, ele vai perdendo esse distanciamento, esse cuidado da mãe. É como uma pessoa. Relação que encanta a todos. Nós somos primatas, né? Primatas humanos, né? Os primatas não humanos, que são os macacos, eles são muito ativos e chamam a nossa atenção. Dá para perceber as crianças como se sentem, né? Vendo aqueles macaquinhos pulando para baixo, para cima, os próprios adultos, né? Vendo. Então faz um sucesso terrível. Macaco exposto em qualquer lugar desse mundo chama atenção. E aqui, pode ver todos os dias como que funciona aqui esse atendimento ao público? O Butantan fica aberto ao público de terça a domingo, né? Aberto das 9 às 16h45, sendo que os ingressos são vendidos a partir das 8h30 até 16h30. Meio-dia e 57, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Eu vou fazer o seguinte agora. Rápido intervalo e na volta nós temos entrevista ao vivo. Eu vou conversar com uma especialista. Tá chegando o fim de ano. Sabe aquela história de cérebro cansado? A gente vai ficando cansado nas atividades do dia a dia. Nossa memória já não vai ficando tão boa. Será que tem o que fazer? Será que tem dicas importantes? Principalmente para essa época do ano que a gente se sente mais cansado. Então, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo para nós falarmos sobre este assunto. Não saia daí, hein? Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, 1h mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que se você quiser participar, enviar a sua mensagem ou um questionamento, número do nosso WhatsApp já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto. 978293776. Lembrando sempre, hein, um pouquinho antes, olha só, tô apontando aqui para ele, tem o nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar a sua mensagem. Olha só, fim de ano está chegando,
você tem aquela sensação de que está mais cansado, cabeça pesada, as tarefas do dia a dia vão se tornando mais difíceis, a paciência fica menor. Será que esse sentimento é normal? E bom, o acesso à informação é cada vez maior, né? Passamos muito tempo mexendo no computador, no celular, nas redes sociais, televisão, são muitas telas. E será que isso tem um preço? Bom, são perguntas que vão começar a serem respondidas a partir de agora, porque eu converso com a Helena Cano, ela que é empresária, especialista em ginástica para o cérebro. Então, Helena, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal ao vivo. E fim de ano, o cérebro realmente ele fica mais cansado? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. De fato, Gabriel, não só pelo fato de ser final de ano, né? Mas nós passamos um período bastante complicado emocionalmente falando. Nós saímos aí de uma recém-pandemia, né? Que, na verdade, não está totalmente debelada, ela ainda é um fantasma aí no nosso dia a dia. E também essas eleições, né? Foi uma eleição bastante cansativa, exigiu bastante, não só dos profissionais ligados à rede de comunicação, mas a todos nós que ficamos envolvidos de alguma forma, de alguma maneira, né? Então, isso, de fato, exige e exigiu do nosso cérebro um trabalho muito intenso, não só para assimilar todas as informações, né, que nós adquirimos através desse período, mas também de gerenciar a nossa emoção, né? Então, de fato, houve um desgaste bastante grande. Ô Helena, claro que já tem o desgaste do dia a dia, mas você citou coisas que são mundiais, no caso da pandemia, e algo nacional, que foi a eleição. Quando nós temos esses grandes eventos, esse sentimento de cérebro cansado, quando a gente tem um longo período, isso de fato, então, ele aparece? Sim, de fato, porque olha só, o nosso cérebro, ele precisa de um espaço, né, de um tempo de descanso em relação aos eventos que vão ocorrendo, né, e esse período que eu citei para você, então eles exigiram de nós, na verdade, constante vigilância, constante atenção, cuidados, então foram noites mal dormidas, né, um turbilhão de emoções, isso de fato exigiu uma concentração, uma atenção bastante grande e gasto de energia do nosso cérebro, né? Então, de fato, acarreta, a consequência mais severa, de fato, é um aumento da ansiedade, tá? E como consequência, uma diminuição da nossa memória, tá bom? Porque a memória, ela está intrinsecamente ligada também aos fatores emocionais, tá? Então, ela precisa ser preservada e para cuidar a gente vai... Eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais à frente como cuidar disso tudo, então. Sim, sobre esse sentimento de que tudo fica mais difícil. Então, por conta da pandemia, de todos os cuidados que nós tivemos que ter e ainda precisamos ter, por conta da eleição, de nervosismo, de às vezes não conseguir dormir, de às vezes um grupo de WhatsApp que recebeu algum assunto e mexeu com isso. Às vezes até as tarefas do dia a dia, algo simples, normal, que nós estamos acostumados, a gente começa a levar mais tempo para realizar. Então, algo que é normal, que nem tem a ver com a nossa preocupação, mas que acaba acarretando para outros lugares, Helena? Isso mesmo. Olha só, Gabriel, eu disse para você que a nossa memória é afetada, né? Na verdade, a gente recebe muito, por exemplo, aqui na nossa escola, pessoas dizendo, com essa demanda, gente, eu estou perdendo memória, e cita várias situações do dia a dia, né? Por exemplo, ir até o armário, pegar algum objeto e não saber exatamente o que foi fazer até o armário. Então, a pessoa tem que voltar até o lugar onde estava. Isso é praxe, né? É uma coisa muito corriqueira, é muito comum, né? E esquecer onde guardou a chave, onde é que colocou os óculos. Então, esses pequenos contratempos do dia a dia, é muito comum a pessoa, então, relatar que é falta de memória. Na verdade, Gabriel, não é falta de memória, é falta de foco, é falta de atenção, tá? E todas essas habilidades, elas são treináveis. Então, quando a gente não treina de forma adequada, a gente começa a sentir as consequências disso, que é justamente a perda de pequenos objetos, a perda de informações,
falta de concentração até numa conversa, olha só, tá? Então, tem consequências, inclusive, nos nossos relacionamentos sociais, né? Quem nunca, assim, se pegou dentro de uma roda de conversa com amigos, né, conversando, e aí os amigos continuam conversando, a cabecinha voa, a hora que a pessoa volta, fala, nossa, eu perdi um pedacinho do filme. Não é? Sem dúvida. Isso é muito comum. Sem dúvida. Então, não é memória, tá, Gabriel? É falta de foco. Então, tem que treinar. Então, informação importante. Já já nós vamos falar sobre memória, sobre dicas também para a gente poder potencializar para que isso não aconteça. Ô Helena, os exemplos que você deu aqui. Então, fui até o armário, esqueci o que eu ia pegar. São sinais de que o cérebro está cansado, é um sinal que ele está dando. Estou com um pensamento lento, ou eu começo a fazer uma tarefa, começo a pensar em outra, estou com dificuldade de concentração. Isso são sinais de que alguma coisa precisa ser mudada? Sim, com certeza, Gabriel. O nosso organismo, ele é muito inteligente, tá? Ele sempre, quando ele está em disfunção com alguma coisa, ele nos dá sinais, né? Quem nunca sentiu uma dorzinha no estômago, uma dorzinha no fígado, né? Então, essas dores são sinais de que a coisa não está boa, alguma coisa está desequilibrada, né? Para o nosso cérebro, ele vai dando também pequenos sinais, tá bom? Justamente isso, esquecer a agenda do dia, esquecer que marcou um médico, esqueceu que marcou um encontro, né? Esqueceu onde guardou as coisas. Então, são sinais que, de fato, o cérebro está começando a dar problemas e que, se a gente não tiver nenhuma atitude, essa tendência só tende a piorar, tá? E nada melhor, Gabriel, do que a gente fazer prevenção, né? Na verdade, antes de que a gente sinta esse tipo de sintoma, seria legal a gente já se precaver, que não é, infelizmente, uma postura que o ocidental tem, né? Então, fazer prevenção, tá? Então, trabalhar com o cérebro de maneira que ele não fique dessa forma. Ô Helena, eu vou compartilhar aqui com você, claro, com todos que estão nos acompanhando, algo que aconteceu comigo. Quando você estava falando sobre esse cérebro cansado, sobre algumas atividades, uma vez, e veja se encaixa neste exemplo, eu estava cheio de tarefa para fazer, cheio de compromisso, e aí eu recebi uma mensagem que eu tinha que passar no hortifruti. E para eu não esquecer, eu fui durante o caminho falando, bom, preciso passar no hortifruti, preciso passar no hortifruti. O que aconteceu? Eu fiquei falando no caminho e passei reto no hortifruti. Estava tão desligado, que não pode acontecer no trânsito, que a gente precisa ficar ligado o tempo inteiro, mas eu estava com tanto medo de perder que eu fui falando e passei e fui para um outro lugar e não passei no hortifruti. Esse é um exemplo de cérebro cansado. Mesmo eu falando o que tinha que fazer, eu não consegui realizar essa tarefa. Olha só que interessante, Gabriel. Nesse caso, você criou uma situação de hiperfoco. Você ficou tão focado na informação e na verbalização que, na verdade, não ficou focado na ação, de parar no hortifruti, tá? Então, são todos sinais, de fato, que a coisa não está equilibrada, tá bom? Uma vez ou outra, isso acontece com todo mundo, tá? Isso não deve ser preocupação de ninguém. O problema sempre é a constância, é a frequência com que isso ocorre, tá bom? Então, ficar alerta aí. E um capítulo à parte é a nossa memória. Se a pessoa não é muito organizada como eu, a memória ela é importante, porque, por exemplo, eu não tenho o hábito muito de utilizar agenda, de utilizar planner, planilhas de contas. Então é tudo contando com a memória para que ela vá lá e me lembre dos dias que precisam realizar as nossas tarefas. Primeiro, como que ela funciona? Como é que a memória, as habilidades de reter e às vezes de recuperar informações, Helena? Isso, olha só, tudo isso que você citou, tá? A questão de receber uma informação, reter informação e recuperar informação, tudo isso é trabalho, de fato, da memória, tá? Então, a memória está inserida na nossa vida, Gabriel, de uma forma muito abrangente, né? Às vezes a gente fala de memória e lembra só em atividades escolares, em atividades acadêmicas, em atividades profissionais, como você agora citou, né? Que você tem que ter vários recursos para, de fato, fazer com que sua memória resgate e recupere informações para você, tá? Então, a memória não está só associada no dia a dia, se tomou remédio, se pôs a criança para
para tomar banho. Então, isso aí são, na verdade, coisas do dia a dia. A memória é muito mais que isso, a importância dela é muito mais que isso. Ela está inserida, na verdade, na nossa vida, tá? Como, por exemplo, o que eu sinto, o que eu sei, o que eu tenho de relacionamento com outra pessoa, sentimentos que eu construí em relação às pessoas, né? A minha biografia, a minha história, os acontecimentos que fazem parte da minha vida. Então, a memória, ela, na verdade, ela conta a nossa história. E muito triste perder a memória, justamente que você vai perdendo o seu eu, você vai perdendo o seu relacionamento interno com você mesmo. E por isso que as demências, elas trazem sofrimento muito grande, não só para a pessoa que está doente, mas por todas as pessoas que estão no entorno dessa pessoa adoecida, né? Porque é muito triste você amar a pessoa doente e ela não te reconhecer, né? Ela perder uma parte da vida, da história dela, né? Então, por isso que as demências, elas nos afligem tanto, por isso que elas nos preocupam tanto, porque você vai perdendo em vida uma pessoa muito querida, tá? Ela vai, na verdade, só sobrevivendo numa carcaça, né, no invólucro chamado corpo. Helena, então a memória, além dos limites da atividade cognitiva, ela interage com outras funções do cérebro, então criatividade, motivação, tá tudo interligado, então. Sim, com certeza, justamente porque ela está ligada a várias habilidades nossas, né, e a gente interage com essa memória o tempo todo, tá, para resgatar informações, para resgatar sentimentos, para resgatar, inclusive, o uso para a criatividade, a construção da criatividade, ela é criada a partir de informações que estão retidas na memória. Tá? Porque a criatividade, Gabriel, nada mais é do que você elaborar uma situação diferente do corriqueiro, tá? Por isso que é tão importante, assim, um colaborador dentro de uma empresa que seja criativo. É aquele, na verdade, que vai trazer soluções novas para a empresa, tá? Então, por isso que é tão importante, assim, manter o cérebro ativo, né? Porque ele, além de nos manter saudáveis em termos de equilíbrio, ele mantém todo o relacionamento profissional e pessoal também, tá? Então, é super importante. Agora, tem como potencializar essa memória recente ou a memória de curto prazo? Eu tenho certeza que você já ouviu, Helena, pode já até ter falado, viu? Ou você que está nos acompanhando também. Mas eu não lembro nem o que eu comi ontem, quanto mais, e aí dá um certo exemplo. Essa memória recente, essa memória de curto prazo, tem como a gente potencializar para lembrar de tudo que está acontecendo? Olha, lembrar de tudo, Gabriel, acho que é bastante redundante, né? Atividades como, por exemplo, do dia a dia, compromissos, é muito interessante que a gente consiga utilizar ferramentas também. A agenda que você falou que não tem muito hábito, é uma belíssima ferramenta, tá? Não só a ferramenta escrita, mas como a ferramenta que também a gente pode inserir nas mídias digitalizadas, né? Então, de fato, é importante, sabe por quê, Gabriel? Se você não ocupar espaço da sua memória com coisas corriqueiras, com coisas menores, você vai ter mais espaço para você poder criar, para você poder se relacionar. Então, coisas do dia a dia, é interessante que a gente use uma ferramenta como agenda, por exemplo, anotações, tá? Agora, como estimular a memória? Muito bom, é isso que a gente faz aqui dentro do nosso curso, tá? Toda atividade, Gabriel, que envolva novidade, variedade e desafio crescente, você estará estimulando o seu cérebro, com isso melhorando a sua memória, melhorando seu foco, como eu disse para você, não há concentração, não há memória, perdão, e não há melhoria dela se você não melhorar a sua concentração, o seu foco, tá? E tudo isso pode ser treinado, tá bom? A gente, na verdade, não nasce assim, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, essa capacidade de memorização vai diminuindo, porque o nosso HD mental, o nosso HD cerebral, ele vai ficando cheio de informações, tá certo? E para resgatar, para recuperar essas informações, exige muito mais energia da pessoa, tá? Por isso que é muito comum a gente entender e perceber que uma criança aprende muito mais rápido do que uma pessoa aos 50, 60 anos numa atividade nova, né? Por quê? Justamente por a capacidade de memorização. Agora, se a pessoa a vida inteira
treinou as capacidades cognitivas, né, com novidade, variedade, desafio crescente, com toda certeza, mesmo envelhecendo, a capacidade dela continua intacta, tá? O que pode modificar com o tempo, Gabriel, é a velocidade de execução, né, por causa do organismo, ele está lentificado. Agora, capacidade de aprender, de resgatar a memória, de executar coisas, continua preservado, tá? Por isso que é tão importante, assim, a gente cuidar do cérebro com essa atividade de estimulação e de criação, tá? Sobre esse HD mental que você citou, ele é limitado, ele é um espaço que a gente ocupa ao longo da vida todo, ou durante o passar dos anos ele vai sendo ocupado e a gente não utiliza ele totalmente? Ótima pergunta, Gabriel. Olha só, a nossa memória, ela não vai, na verdade, gravando tudo que a gente vê, ou sente, ou enxerga, ou sente. Não é bem assim, tá? Ele tem a capacidade de ir deletando também, tá bom? E ele, na verdade, vai gravar aquilo que o cérebro entende com coisas que sejam realmente importantes. Ele tem marcadores. E para isso, para a gente, de fato, gravar na memória de longo prazo, tem algumas coisas. Por exemplo, você fazer várias vezes a mesma coisa, por repetição você consegue gravar, tá? Ou então, quando ele está relacionado a alguma emoção. Por exemplo, se for prazeroso, alguma atividade que seja prazerosa, você vai gravar mais facilmente do que se a atividade não tiver emoção nenhuma, tá bom? Então, existe, de fato, alguns quesitos para você gravar com mais facilidade. Agora, o que a gente precisa, de fato, é cuidar e montar, na verdade, o que a gente chama de uma rede cognitiva, uma reserva cognitiva, que a gente consegue através justamente do trabalho de estimulação. O estudo, Gabriel, é uma atividade muito interessante justamente para a gente construir essa reserva cognitiva, tá? Já foi provado através de pesquisas. Quem estuda por período maior na sua vida, ela preserva mais essa capacidade mental, tá? Então, é muito importante que a pessoa não pare de aprender. Não precisa ser só coisa acadêmica, não. Aprender qualquer coisa. Pode ser um instrumento musical, pode ser aprender música, que é muito importante, que é um estimulante muito bacana. Dizem, por exemplo, Gabriel, os geriatras, né, que a música é a última porta que se fecha para o mundo exterior numa demência, numa situação de demência, sabe? Então, por isso que a gente às vezes vê vídeos, né, de velhinhos que às vezes não conseguem nem conversar, mas se toca alguma música saudosa para ele, que ele conheça, ele sai cantando, às vezes ele balança o corpo, ele reconhece a música, né? Então, de fato, música, por exemplo, é uma das coisas que pode ser praticada para melhorar a memória. Ótimo, ótimas dicas, então, para a gente poder sempre ficar estimulado. E, Helena, tem exemplos de atividades que estimulam a nossa memória? Tem que ser através de exercício, pode ser através de observações. Como é que a gente pode criar atividades para poder estimular? Olha só, a gente pode criar através de coisas simples, atividades simples, Gabriel. Por exemplo, olhar o álbum de fotografias, tá? Você relembra situações, relembra pessoas, aí você resgata sentimentos, né? Então, o álbum de fotografia, principalmente para os idosos, tá? É uma atividade muito interessante para fazer estimulação cerebral. Uma outra atividade interessante é jardinagem, tá? As pessoas que gostam, por exemplo, de mexer no jardim, ele trabalha com vários itens da memória, como, por exemplo, sensações, planejamento, organização, concentração, olfatos. Então, tudo isso é um trabalho que vai estimular a sua memória, tá? Outra coisa interessante para os cozinheiros de plantão aí, cozinhar. Cozinhar é uma outra atividade que também, assim como a jardinagem, exige organização, planejamento e várias atividades com que você vai resgatar, por exemplo, informações para você poder cozinhar. Tá? Então, também é uma atividade, tá? Leitura também é uma outra atividade, desde que tenha novidade também, tá? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu leio um monte de livro, eu estou fazendo uma estimulação cerebral, é uma das formas, só que ela não é completa. Como eu disse para você, precisa ter novidade, variedade, com desafio crescente, tá bom? Ótimo, ótimas dicas então.
E todas essas informações que você está falando aqui, Helena, elas são para todas as idades ou um idoso e um adulto, eles estão em estágios diferentes e são trabalhos diferentes para poder estimular essa memória? Na verdade, a gente pode usar as mesmas ferramentas, as mesmas atividades para qualquer tipo de idade, tá, Gabriel? Então, por exemplo, no nosso curso, a gente tem 6 tipos de ferramentas. E todas as pessoas, independente da idade, a partir dos 6 anos, e até quando ele quiser fazer o curso, pode ter 90, pode ter 100 anos, não tem problema, a gente vai usar as mesmas ferramentas. Só que a maneira e a inserção social com que a gente vai lidar com os diferentes públicos, com as diferentes idades, é que é diferente, tá bom? Mas as ferramentas podem ser idênticas, tá? Cada público, na verdade, vai sentir essa estimulação de uma forma diferente. O benefício vai ser sentido de uma forma diferente. Por exemplo, estudantes, o benefício vai ser melhoria na parte acadêmica, né? Maior facilidade de aprender, mais agilidade, menos esforço e energia, porque o cérebro está trabalhando de uma forma mais intensa, então ele gasta menos energia para gravar e para aprender. Adolescentes, para passar em vestibular, também o foco dele é estudo acadêmico. O adulto, por exemplo, pode ser passar num concurso. Então, o foco dele na melhoria da capacidade de aprendizado seria voltado para isso. E o idoso, que é a maior parte das pessoas que nos procuram, Gabriel, na verdade, é para preservar a memória, ou então manter aquilo que já tem. Se já tem algum tipo de perda, né, cognitiva, o que a gente quer, na verdade, é que essa perda não seja acelerada, tá? Que ela seja, então, controlada de forma que ele tenha uma qualidade de vida. Essa é a ideia. Ótimo. Então, é o benefício através da necessidade de cada pessoa ou de cada geração. Isso é muito bom. Helena, para a gente poder encerrar, a gente está no fim de ano chegando, eu falei sobre esse sentimento, né, que às vezes a gente fica mais cansado, já esperando as festas de fim de ano, e agora, nessa reta final, muitas pessoas fazem hora extra no trabalho, então você já fica todo aquele período no serviço e você fica um tempo a mais ainda trabalhando, às vezes achando que você está fazendo algo para poder melhorar, mas isso pode ser num tempo reduzido, então tem que tomar este cuidado, então, com essa história de cérebro cansado, com esses sinais que foi citado aqui na nossa entrevista, porque às vezes a gente acha que está fazendo algo bom, mas que está demorando um tempo muito maior que poderia ser feito durante a rotina, por exemplo? Sim, olha só, Gabriel, para a gente fechar e eu passar mais algumas dicas, né, para o pessoal que está nos assistindo, então, o que eu vou passar de dicas é o seguinte: ter uma boa noite de sono, tá? Fazer uma espécie de higiene do sono. O que vem a ser isso? Desligar os tablets, celulares, TV, inclusive, tá? Porque eles emitem uma luz azul que o nosso corpo, ele entende como ainda é dia. Então, ele fica com melatonina desregulada. Então, é interessante que horas antes de você dormir, você tenha um procedimento, né? De forma que, de fato, o corpo entende que você vai descansar, tá? Outra coisa, se alimentar bem. É muito importante que a pessoa se alimente bem. Outra coisa é que a pessoa tenha um relacionamento social saudável, tá? Então, não ficar enclausurado, não ficar, de fato, achando que a vida não tem mais significado, né? Então, ter relacionamento social. E outra coisa muito importante, né? Cuidar da alimentação, atitude física e também cuidar da saúde mental. Porque, gente, na verdade, é essa máquina que vai fazer a gente atravessar os anos de uma maneira saudável. Ótimo, ótimas dicas. Helena Cano, empresária, especialista em ginástica para o cérebro, muito obrigado. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder retornar para falar sobre este e outros assuntos. Muito obrigada pela oportunidade, Gabriel. Tenham todos um bom trabalho e um belíssimo final de ano. Para todos nós, muito obrigado a participação da Helena ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia, 1h27. Vamos com o nosso quadro agora, o Fica a Dica. Então é hora agora de conscientização aqui no nosso Câmara Notícia. A gente continua mostrando aqui palavras e expressões que são consideradas racistas para caso você ainda as fale, repense,
reflita e exponha de uma outra maneira. Hoje é cabelo ruim no Fica a Dica. O cabelo ruim, ele é uma expressão que tenta definir cabelos bons apenas como cabelos lisos e trazendo o cabelo crespo e cacheado em um lugar de um cabelo que não é aceitável e um cabelo que não é bom, né? Mas aí eu pergunto, o cabelo ruim para quem ou para o quê? Né? Então a gente tem uma ressignificação do Black Power, né, do poder negro, que vem trazer justamente uma ressignificação de que o cabelo crespo e cabelo cacheado, ele não é ruim, ele só é diferente do cabelo liso. Terça-feira de sol, de tempo aberto hoje. Mais agradável, né? O frio está se afastando. Para amanhã, quarta-feira, o sol aparece, a nebulosidade volta a crescer aqui na cidade de Campinas e pode chover no fim da tarde. Então, você que sai cedinho de casa, volta só à noite, é bom sair de casa com o guarda-chuva ao lado nesta quarta-feira. Vamos às temperaturas então, porque elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quarta-feira, 9 de novembro, mínima de 16 graus, já é uma mínima elevada para esta primavera. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. E depois, às 4 horas da tarde, tem a palestra sobre Novembro Azul. Então, tarde de reuniões para você ficar sempre muito bem informado. E nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.